Olá, minhas seguidoras, meus seguidores e simpatizantes do canal Enfermeira Clara Educa. Hoje eu quero falar para vocês sobre bronquiolite, tá, gente? Então, continuando aí com as doenças do trato respiratório, hoje o assunto é bronquiolite. Eu sou a professora Clara, enfermeira intensivista, especialista em educação em saúde e mestre em filosofia pela USP. Bom, então vamos lá. A bronquiolite é a inflamação dos brônquios, né? E os brônquios são as vias terminais do sistema respiratório. Ou seja, eu tenho a traqueia, depois eu tenho os brônquios, no final dos brônquios eu tenho os bronquíolos e no final dos bronquíolos eu tenho os alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose. Mas se houver dúvidas, procure meu vídeo aula onde eu falo sobre anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Tá bom, gente? Aí fica mais fácil para compreender. Então, a bronquiolite, ela é comum na infância, acometendo crianças até 2 aninhos, tá bom, gente? No adulto, ela é infrequente, porque ela tem mais, vamos dizer, afinidade quando o sistema imunológico ainda não está totalmente formado. Por isso é comum nas crianças até 2 aninhos, tá bom, gente? Eu disse a vocês que ia falar sobre as doenças que acometem as crianças em outros vídeos. Porém, como eu estou falando de bronquite, asma, tudo, eu vou dar uma pincelada, vai ser um vídeo rápido sobre bronquiolite, só para já dar aí um gostinho para as mamães, para o pessoal que trabalha, que cuida de criança em creche, em escolinhas, né? Para o papai também, né? Porque não, hoje os pais também estão envolvidos aí desde os primeiros meses, né? A cuidar dos seus filhos. Então, a bronquiolite, ela é comum, é um quadro que leva bastante as crianças para os hospitais e até com internações em UTI pediátrica. Eu cuidei muito, era um dos quadros assim que mais chegavam para mim lá na pediatria, né? O que a criança tem? Bronquiolite, né? E por que tem tanta bronquiolite, né? Porque ela é causada pelo vírus respiratório sincicial, tá? É o vírus sincicial respiratório. Então, ele é um vírus que ele é muito comum entre as crianças e a sua propagação é muito rápida. Então, geralmente, criança, né, que frequenta escolinha, creche, né, tem contato com outras crianças, inevitavelmente ela vai acabar gripada, resfriada e dependendo do desenvolvimento imunológico dela, ela vai sim desenvolver a bronquiolite. Então, essa também é uma pergunta. Ah, mas minha criança frequentou escolinha até os 5 anos, do 0 aos 5,
teve muito resfriado, muita gripe, mas nunca chegou a ser necessário internar e principalmente para dentro de uma UTI, né? Então, por que tem crianças que têm o vírus sincicial respiratório, é mais grave, precisa de internação, e outras não? Disso vai depender muito o estado imunológico da criança, né? Então, uma criança que nasceu prematura, né, ela tem maior risco de desenvolver, né, um quadro mais grave desse vírus, né? As duas tiveram o mesmo vírus. Uma reagiu bem, foi uma gripe, pronto, melhorou, né? Em 15 dias estava ok. Outra foi para dentro da UTI, né? Então, precisamos avaliar, né, essa criança e essa, né? Então, do ponto de vista imunológico, tá? Então, uma criança que nasceu a ter, ou ela foi prematura? Nasceu no tempo certo ou nasceu antes, né? Então, isso também é um fator. Depois, essa criança, ela foi amamentada no peito da mãe, né? Então, assim, o leite materno, ele tem anticorpos da mãe. E a mãe passa esses anticorpos para a criança. Então, a criança, ela vai ter um sistema imunológico mais preparado, né? Embora não totalmente desenvolvido. Depois, a mãe, ela pode receber a vacina na gravidez, a vacina que protege contra esse vírus. Então, essa criança, a mãe dela recebeu quando estava grávida? Sim, não? Tem que levar isso em consideração, tá certo, gente? Então, isso pode ser uma causa, né? Outra coisa, a criança está sempre com a mão no chão? Tá, né, professora? Nessa fase, né, que começa a engatinhar 3 meses, 4 meses, até começar a andar, 1 aninho, né? Até os 2 anos é muita mão no chão, né? Então a criança é mão no chão. O que nós precisamos fazer, né? O que os cuidadores precisam fazer? Não vou nem falar mãe, nem pai, né? Cuidadores. Pode ser a mãe, pode ser o pai, a avó, o avô. Quem tá com a criança? É toda hora lavar as mãos da criança. Ai, mas isso dá um trabalho. Dá trabalho. Mas aí você faz sua opção, né? Ou você tem esse trabalho, ou depois essa criança pode parar na porta do hospital, pode ficar internada, né? Então, isso é importante, tá? Então, assim, tá ali brincando, são muitos brinquedos, lavar os brinquedos, né? Então, assim, é algo que a criança põe na boca, roda, esse brinquedo roda entre as crianças na escolinha. Então, gente, as escolinhas, as creches, também tem que ter um protocolo, né, de frequência de lavagem dos brinquedos, tá? Veja que no período do Covid, né, as escolas ficaram fechadas, os hospitais ficaram abertos, né? Na pediatria, a gente fechou a brinquedoteca. As brinquedotecas fecharam. Por quê? Muita circulação de crianças junto e de brinquedos, né? Então, o brinquedo, ele é um instrumento que leva à contaminação. Então, a gente precisa ter essa preocupação. Outra coisa importante, né, que é um diferencial entre a criança ter, né, uma bronquiolite grave a ponto de internar e uma bronquiolite mais tranquila, tratada em casa. O fato de, quando as pessoas estão cuidando dessa criança e estão gripadas, terem o cuidado de usar máscara, tá? Então, assim, eu tô com gripe, eu tô com
algo assim, eu preciso, e eu cuido, eu lido com meu filho, eu cuido da criança, eu não posso ficar espirrando em cima dessa criança, tá certo? Uma outra coisa, né, é você circular com a criança nessa faixa etária do 0 até 1 ano e meio, né, que é mais frequente o vírus sincicial respiratório, em ambientes de grande circulação, né? Então, infelizmente, a gente vê acontecer, né, recém-nascido em shopping, aglomerado, levar para tudo que é lugar a criança. Aí não dá, gente, porque a criança vai ser contaminada por um desses vírus. É muita circulação, a criança ela não tem essa imunidade, esse sistema imunológico totalmente desenvolvido, né? Nem nós temos, quem dirá a criança, né? E às vezes a pessoa fala, não tem problema não, né? Tem sim, gente, tem problema de levar o bebê em aglomeração. Depois você, né, vai levá-lo para o hospital. Agora, tudo bem, eu não me importo, eu levo para o hospital, tem convênio, mas a criança sofre. A internação hospitalar, às vezes tem que pulsionar a veia, fazer medicação endovenosa, tá? Outra coisa, criança precisa ter descanso. Então, o descanso também reforça a imunidade. A criança, ela precisa ter horários para dormir, né? Então, às vezes na casa é tanto vai e vem, né? É uma criançada da vizinha, é música alta, né? É o pai e a mãe, é aquela confusão, é um monte de gente. E a criança nunca tem um descanso como se deve, né? Então isso, às vezes, pode parecer que não influencia, mas influencia e pode ser um grande diferencial entre a criança que interna e a criança que não interna. A criança que passa melhor pela doença e a criança que fica pior, né? Ou ainda, né, os tratamentos, né, que são dados para a criança, que vai desde broncodilatadores, corticoide, anti-inflamatórios, hidratação, inalação, nebulização, né? Nem sempre quando a criança volta para casa, o cuidador tem esse cuidado, né? Fica redundante, mas é verdade. Não dá sequência no cuidado que a gente tem no hospital, numa UTI pediátrica, numa pediatria. Aí, gente, difícil. Por si só, ela não consegue se cuidar, né? A criança. Então, assim, pega o bebezinho que recém-nascido vai na 25 de março. Né? Eu tô aqui em São Paulo, Brasil. Né? Eu sei que tem pessoas que me assistem de outros lugares. Mas aqui em São Paulo, tem uma rua, 25 de março, que é assim, gente. Sabe? Parece um bairro da China, 1 milhão de gente por metro quadrado. Então assim, leva o bebezinho, vai ficar doente. No braço, vai fazer compra, leva o bebezinho. Gente, não é uma boneca, né? Não é um boneco que você pode levar assim. Leva não. Tadinha da criança. Tenha um pouco de pena desse bebê. E quem tá me assistindo é a avó, é avô, né? Ou é a própria mãe, tá? Só vou fazer um sinal, ó, né? Se você não liga, criança adoece, gente. Hospital é ruim, não é bom uma internação, né? Gera trauma, tá bom? Então, assim, vou encerrando bronquiolite por aqui. Espero que tenham gostado, não fiquem chateados com alguns puxões de orelha. Mas é com uma boa intenção, né? A gente precisa educar, precisa informar, precisa dizer por que acontece, né? Não pode só passar a mão na cabeça, tá bom?
Então, beijo no coração.